Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e hoje vamos falar sobre a história da princesa dos cabelos dourados. E não é a Caixinhos Dourados, mas sim Rapunzel. Por isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cruel e Real Origens Assustadoras, a série que deixa vocês um pouco perturbados com relação às histórias da Disney e suas origens. Hoje vamos falar sobre Rapunzel, a princesa dos cabelos dourados. Essa é uma produção Disney, como todos sabem, né? Que foi lançada em 2010 e como todas as outras histórias dessa série, ela também tem origem nos contos de fadas. Em um pequeno reino germânico, uma velha bruxa chamada Gothel é a única a ver uma gota de pura luz do sol atingir o solo, criando assim uma flor mágica, com a capacidade de curar os doentes e feridos. E logicamente, o que ela faz? Ela usa para se manter jovem durante anos e anos. Centenas de anos mais tarde, a rainha de um reino próximo adoece enquanto esperava uma criança. Os seus guardas então partem em busca de uma cura e encontram a flor misteriosa. Eles então levam ela para o palácio e fazem uma poção com a flor que cura a rainha e lhe dá a luz a uma menina chamada Rapunzel. A bruxa Gothel, percebendo o que aconteceu com a planta, vai até o palácio e descobre que as propriedades mágicas da planta ainda se encontram na pequena Rapunzel em seu cabelo dourado. Porém, caso o cabelo da pequena criança seja cortado, toda essa magia é perdida. Por isso, ela sequestra a criança e a isola numa torre, criando-a como sua própria filha. Todos os anos, no aniversário de Rapunzel, o reino envia milhares de lanternas voadoras no céu na esperança de que um dia a princesa perdida retorne. 18 anos mais tarde, Rapunzel vive na torre com seu camaleão de estimação, Pascal. Rapunzel pede então para Gothel para deixá-la ver as luzes flutuantes no seu aniversário, mas seu pedido é negado. Você não vai sair desta torre nunca! Pois Gothel diz que o mundo está cheio de pessoas que cobiçam suas habilidades em benefício próprio. Enquanto isso, os ladrões liderados por Flynn Rider roubam a coroa da princesa ausente do castelo. Flynn, então, logicamente, como podemos imaginar, abandona os seus cúmplices e se depara com a torre de Rapunzel, pois ele estava sendo perseguido pelos guardas do palácio. Sendo assim, ele escolhe se esconder na torre, escalando ela. Dentro da torre, Flynn é nocauteado por Rapunzel, pois ele acredita que a torre estava vazia. Assim, Rapunzel prende ele em uma cadeira com seu cabelo e esconde a coroa da princesa que ele acha numa bolsa que Flynn estava carregando. Então Rapunzel esconde Flynn e quando a mãe Gothel chega até a torre, Rapunzel diz que quer uma tinta especial para seu aniversário. Gothel então concorda e depois que ela sai, Rapunzel faz um acordo com Flynn. Bom, amanhã à noite, eles vão iluminar o céu com essas lanternas. Você vai ser meu guia, vai me levar até as lanternas e me trazer de volta em segurança. E aí, e só aí, eu pego a sua mochila e te devolvo. O meu acordo é esse. Enquanto Rapunzel está se animando, logo ela entra em conflito entre sua liberdade e sua culpa de desobediência e ela fica assim por alguns minutos até que ela finalmente decide ir na viagem. Durante a viagem, os dois visitam a taverna Patinho Feio, que parece estar cheia de bandidos, como Gothel alertou Rapunzel, mas todos eles têm seus próprios sonhos, assim como Rapunzel, e é nesse momento que a gente tem mais uma cena maravilhosa de um desenho da Disney, que é quase todos sempre musicais, então todos começam a cantar e dizer quais são os seus sonhos, e assim a gente percebe que nem todos aqueles que têm cara feia são realmente pessoas más.
Enquanto Rapunzel está na taverna, os guardas reais continuam sua busca e Gothel fica receosa em relação a Rapunzel, vendo que os guardas estão patrulhando a floresta. Assim, retorna para a torre de Rapunzel e a encontra vazia. Voltando à taverna, os frequentadores da taverna ajudam Flynn e Rapunzel a fugir dos guardas, mas acabam sendo encurralados numa represa artificial, que Maximus, o cavalo principal da guarda real, acidentalmente destrói. Então, presos numa caverna inundando, Rapunzel revela seus poderes mágicos para Flynn e seu cabelo brilha como a flor quando ela recita uma canção especial. Isso então os ajuda a escapar com segurança. Então, Flynn revela seu verdadeiro nome, que na versão em português eu achei muito idiota, que é: meu nome mesmo é José Bezerra. Enquanto na versão original é Eugene Fitzherbert, que ainda assim é um nome um pouco bobo, mas não tanto quanto José Bezerra. Ele também revela a razão de ser um ladrão e todo o seu passado. E enquanto Flynn vai buscar lenha para a fogueira, Gothel se encontra secretamente com Rapunzel. Gothel diz a Rapunzel que Flynn está com ela apenas por causa da coroa. Então Gothel sugere a Rapunzel que devolva a coroa a Flynn para que ela possa descobrir se Flynn está realmente com ela por gostar dela ou por apenas querer a coroa de volta. Na manhã seguinte, Maximus encontra os dois e enfrenta Flynn novamente. Mas como Rapunzel é muito bondosa, ela faz amizade com o cavalo e eles viajam em grupo ao reino dos pais de Rapunzel. Naquela noite, Rapunzel devolve a coroa a Flynn, mas ele percebe, sendo iluminado pelas luzes das lanternas, que é a Rapunzel que ele quer. E essa é mais uma daquelas cenas maravilhosas onde tem aquela canção principal do dueto entre o Flynn e a Rapunzel. Porém, quando eles voltam à floresta, Flynn encontra seus cúmplices antigos. Ele tenta então devolver a coroa a eles, mas a dupla está trabalhando agora com Gothel. Eles fazem então parecer que Flynn está enganando Rapunzel de novo, fazendo com que os guardas lhe prendessem. E Gothel, traindo os ladrões, resgata Rapunzel e leva de volta para a torre. Flynn então é condenado a ser enforcado por seus crimes. E enquanto ele está preso, descobre a traição dos capangas e o plano de Gothel. Porém, algo inesperado acontece. O pessoal da taverna acaba resgatando Flynn e leva ele ao encontro de Rapunzel na torre. Enquanto Flynn está tentando escapar, Rapunzel descobre que ela é a princesa há muito tempo perdida e confronta Gothel com a revelação. Flynn sobe a torre, mas ao entrar, ela vê Rapunzel acorrentada e amordaçada e é esfaqueado por Gothel. Gothel então puxa Rapunzel pela corrente até a escada, pretendendo tirá-la da torre, mas Rapunzel tenta resistir de todas as maneiras. Sendo assim, ela promete permanecer com Gothel sempre, se ela deixá-la curar o Flynn que está morrendo. Gothel então concorda, mas antes de Rapunzel curá-lo, ele diz que preferiria morrer do que tê-la presa para sempre e corta os longos cabelos de Rapunzel, destruindo seu poder de cura. Sem o poder de cura de Rapunzel, a verdadeira idade de Gothel começa a voltar e, entre gritos de horror, ela tropeça no cabelo de Rapunzel e cai pela janela da torre, transformando-se em poeira antes de chegar ao chão. Flynn então revela seu amor por Rapunzel e morre. Inconsolável, ela tenta cantar o encantamento, mas o poder de seu cabelo se foi. De repente, uma lágrima cai no rosto de Flynn e Rapunzel percebe que seu poder estava o tempo todo no seu sangue, que só podia se manifestar por seus cabelos ou por suas lágrimas. Então sua lágrima o cura. Eles retornam ao castelo, onde se juntam à família real. Acontece uma grande celebração em homenagem ao retorno de Rapunzel. Rapunzel e Flynn se casam,
vivem felizes para sempre e todos realizam suas aspirações individuais. Isso eu quero dizer o pessoal que cantou todos os desejos deles na taverna. Então no final do desenho mostra que os principais, né, da canção conseguiram realizar seus sonhos também, mostrando que todos podem conseguir aquilo que desejam. Mas agora voltando para a história original, ao realizar a pesquisa, descobri que a história foi baseada no conto dos irmãos Grimm. Mas pesquisando um pouco mais, pude perceber que não existe só apenas a versão dos irmãos Grimm, mas 3 versões principais, sendo ela em ordem cronológica uma versão italiana, uma versão francesa e uma versão alemã, que é a dos irmãos Grimm. Mas primeiro vamos falar sobre a história dos irmãos Grimm, que foi aquela usada como base para a história da Rapunzel da Disney. E ela foi publicada pela primeira vez em 1815. Era uma vez um casal sem filhos que queria muito uma criança. E infelizmente eles eram vizinhos de uma bruxa muito temida, malvada, ciumenta e poderosa chamada Madame Gothel. E aqui a gente pode ver de onde que eles tiraram o nome da vilã do desenho da Rapunzel. A esposa, ao final da gravidez, sentiu um grande desejo por comer rabanetes, variedades de nabos que só cresciam no pomar da feiticeira. Sendo assim, o marido atende ao pedido. Porém, vocês devem estar pensando, por que ele realizou o pedido da esposa mesmo sabendo dos perigos? E isso eu descobri através do livro Pregnant Fictions, Childbirth and the Fairy Tale in Early Modern France. Seria algo como grávidas na ficção, crianças nascidas em contos de fada na França moderna, da autora Holly Tucker, que é uma professora de estudos franceses e ética e sociedade biomédica na Universidade de Vanderbilt. E ela explica que na época em que o conto de fadas foi escrito, abortos naturais e matemortos ou morte fetal, que é morte do feto a partir dos 20 a 28 semanas de gravidez e que resulta no nascimento de um bebê sem sinais vitais, ocorriam com muito mais frequência do que hoje. E pouco também se sabia sobre a criação no útero, portanto, práticas comuns exigiam a proteção da mãe e do feto com extrema cautela. E também esperava-se que as mulheres grávidas permanecessem no máximo de repouso, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Sendo assim, raiva, agitação, medo ou qualquer forma de perturbação poderia prejudicar o feto. Assim, os desejos não realizados durante a gravidez também eram considerados um perigo para a mãe e o filho. Então você já pode imaginar o trabalho que era. Sendo assim, por uma noite, o marido invadiu o pomar da bruxa para saciar os desejos da esposa. Porém, os desejos dela pelos rabanetes não terminaram, e na noite seguinte, enquanto escalava a parede para retornar para casa, a malvada bruxa aparece, acusando-o de furto. O homem então implora por misericórdia e a velha mulher concorda em absolvê-lo, desde que a criança que sua esposa estava esperando lhe fosse entregue ao nascer. Logicamente, ele, como estava desesperado e com muito medo da bruxa, concorda, achando que poderia de alguma maneira proteger sua família. Logo depois, uma linda menina nasce e ela, obviamente, é levada pela bruxa, que a nomeia Rapunzel, fazendo assim referência aos rabanetes que lhe foram roubados. Quando Rapunzel alcança 12 anos, a bruxa a trancafia numa torre alta, sem portas ou escadas, com apenas uma janela no topo. E quando a bruxa queria subir a torre, mandava que Rapunzel estendesse suas tranças douradas e ela colocava seu cabelo num gancho, de modo que a bruxa pudesse subir por ele. Pois em todo esse tempo ela nunca havia cortado o cabelo. E logicamente, né, como toda a história tem que ter, né, um dia um príncipe que cavalgava no bosque próximo ouviu Rapunzel cantando na torre. Extasiado pela voz,
foi procurar a origem desse som maravilhoso e encontrou a torre, mas nenhuma porta. Então ele retornou frequentemente para escutar essa belíssima voz e um dia avistou a bruxa, assim aprendendo como subir a torre. Um dia, quando a bruxa foi embora, ele pede que Rapunzel soltasse suas tranças e ao subir pediu-a em casamento, pois ele estava extremamente apaixonado por ela. Rapunzel, muito ingênua, pois nunca tinha visto nenhuma outra pessoa além da bruxa, concordou em casar-se com o príncipe e juntos fizeram um plano. O príncipe viria cada noite, assim evitando a bruxa que visitava pelo dia, e traria seda que Rapunzel iria tecer gradualmente em uma escada. Porém, um dia, sem perceber, Rapunzel perguntou para a bruxa por que estava demorando tanto tempo para ela conseguir puxá-la, pois quando ela puxava o príncipe, não demorava tanto tempo. Assim, a bruxa, muito nem um pouco tonta, descobre que Rapunzel não estava tão isolada quanto ela pensava. Num momento de raiva, a bruxa então corta as tranças de Rapunzel e a deixa em um deserto distante para vagar sozinha pelo resto da vida. Quando o príncipe então chega aquela noite, a bruxa solta as tranças de Rapunzel e o príncipe sobe sem perceber nada. O príncipe então percebe horrorizado que Rapunzel não estava mais ali. A bruxa então diz que ele nunca mais iria ver o seu amor e o empurra pela janela. O príncipe então ele consegue, sabe-se lá como, sobreviver, porém ele fica cego devido a 2 espinhos das flores em que cai, que perfuram os seus olhos. Por anos ele vagou pela floresta, comendo apenas raízes e amoras, e eventualmente chega ao deserto onde Rapunzel vivia com os gêmeos que ela dera à luz, um menino e uma menina, filhos do príncipe. Um dia, enquanto ela cantava, ele ouve a voz dela novamente e eles se reúnem. Quando eles se abraçam, 2 lágrimas de Rapunzel caem nos olhos do príncipe, imediatamente restaurando a visão de seu amado. Ele então leva Rapunzel e seus gêmeos para o seu reino, onde eles vivem felizes para sempre. E essa foi a história dos irmãos Grimm. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar a primeira parte com a história da Disney e a história dos irmãos Grimm, e vou depois lançar uma segunda parte onde eu falo das 2 outras histórias que deram origem à história dos irmãos Grimm, que é a versão italiana e a versão francesa do conto da pequena menina com os cabelos dourados. E eu fico por aqui, pessoal, então não se esquece, dá aquele joinha, se inscreve no canal, marca o sininho ali para receber notificações e também compartilhe esse vídeo com todos aqueles que vocês acham que deveriam conhecer um pouco mais das histórias da Disney ou que também gostam de contos de fada. E não se esquece, aqui em cima tem o link com o vídeo de outro episódio e aqui embaixo tem a playlist com todos os episódios da série para vocês poderem assistir. Eu fico por aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!